Portanto, disponibilidade 90, devia 210 bilhões. E agora? Agora eu tenho uma dívida de 200, a disponibilidade é 200 mais 180, quase 400 bilhões de dólares. O Brasil acabou a dívida externa. E o dólar vale muito menos. Então a dívida externa em reais caiu brutalmente. O problema da dívida externa desapareceu da economia brasileira. Parece mágica, né? Nada nessa mão, acabou a dívida externa. Só que não é mágica, é exportação. E é bons resultados da economia que fizeram aumentar aquela sigla ali, IED, é investimento externo direto, que é investimento em negócios, em empresas, fábricas, etc., que saltou esse ano para 37 bilhões de dólares, também a entrada líquida. O resultado é que, se você olha o ano de 2007, tem lá aquele saldo comercial de 40 bilhões de dólares. Exportou, importou, sobraram 40 bilhões de dólares. Mais uma entrada de investimento externo direto de 37 bilhões de dólares, já são 87. Mais a entrada de investimentos financeiros, aplicações de bolsa e financeiro, nós temos uma entrada líquida na economia brasileira de 100 bilhões de dólares. Por isso que o dólar não vale nada, por isso que o dólar virou banana. Tem um excesso de dólares na economia brasileira. Esses 100 bilhões de dólares, o Banco Central comprou. Esse excesso de 100 bilhões, o Banco Central comprou. Se não tivesse comprado, o dólar estava valendo 80 centavos. O Banco Central comprou, pagou caro por esses dólares, porque o Banco Central, para comprar o dólar, desembolsa reais, são caros, mas fez as reservas, que chegam hoje a 200 bilhões de dólares, que dão essa tranquilidade, é um seguro. Pagamos caro, mas é um seguro. Seguro contra exatamente crises externas. Nós temos hoje, no momento, no mundo, uma crise que vai faltar financiamento em dólar. O Brasil tem dólar. Então, essa é a grande mudança que aconteceu na economia brasileira. Uma das grandes mudanças estruturais que o Brasil saiu da água para o vinho. O Brasil passou a ser... O Brasil era um país que tinha aguda vulnerabilidade externa. Se vocês pegarem, quase todas as crises brasileiras são a que a gente chamava crise do balanço de pagamentos. O que é a crise do balanço de pagamentos? É ficar sem dólar para pagar as contas externas. Moratória do Sarney, 87. Por quê? O Brasil ficou sem um tostão. As reservas eram de 200 milhões de dólares. Não dava nem para pagar o ônibus do dia. Quebrou, quando deu fim, também, falta de dólares. Quer dizer, de repente o Brasil deixou de ser um país com carência de dólares e passou a ser um país com sobra de dólares. Graças, eu repito, ao extraordinário desempenho das exportações, puxadas por uma economia mundial em forte expansão, em forte crescimento, e política correta do Banco Central de acumular reservas para os períodos mais complicados. Além disso, repare, PIB, economia brasileira, crescendo numa média bem superior, a inflação domada, a taxa de juros é alta, mas repare, ela é bem menor do que nos anos anteriores, taxa de juro real. Aquele outro indicador é muito importante, que é a dívida líquida do setor público, DLSP, como proporção do produto interno bruto, como proporção do tamanho da economia. É um indicador de solvência. Repare que vai caindo, mas a dívida vai ficando cada vez menor em relação ao tamanho da economia. E o risco Brasil vai caindo na mesma proporção. E aqui avançando para 2008 e 2009. O que é que nós vemos? Nós vemos que, tal como acontece no resto do mundo, a previsão para a economia brasileira é de uma desaceleração. O Brasil cresce menos nesses 2 anos do que cresceu em 2007, porém cresce mais do que nos anos anteriores. Então, portanto, não se configura uma crise, com aquelas tradicionais do Brasil, que crescia 6, depois ia para 1, depois 2, depois 0, depois 5. Agora nós estamos desacelerando de 5,5 para 4,5. Tá bom, não é um resultado, digamos, de um país estável, de um país normal. Assim como a inflação, que a previsão, aqui está essa previsão de 4,9, no documento que saiu hoje do Banco Central, a previsão já foi para 5,5. Não, 5,2 é a previsão, mas reparem como o Brasil mudou.
nós estamos preocupados com a inflação no Brasil. Tem um debate forte. O presidente Lula hoje falou a ameaça da inflação, tomem cuidado e tal. E a ameaça é a inflação ir de 4,5% para 5,5%. Os mais velhos, os mais experientes, digamos assim, como eu, hão de se lembrar que a gente aqui no Brasil, a gente fazia 5,5% de inflação numa semana. Brincando. Brincando, fazia 5,5% de inflação numa semana. Quando eu participei do governo, na época do Plano Real não, do Plano Cruzado, em 86, o Plano Cruzado foi desfechado porque a inflação, ela saiu em fevereiro, né? Porque a inflação naquele mês pulou para 14% no mês. Aquilo, agora temos que fazer o plano de reforma da economia. E assim nasceu o Plano Cruzado, porque a inflação bateu 14% e ia chegar a 15% no mês de fevereiro, que além disso é um mês curto, né? Um mês de menos dias. Né? Tem 2 dias a menos de alta de preços. Hoje nós estamos discutindo se a inflação no ano vai para 5,2%, 5%, 5,5%, quer dizer, o que isso significa? Que o país é um país estável hoje. Um país estável. Um país que conquistou a estabilidade macroeconômica, e parte dessa estabilidade vem das contas externas. Mas as contas internas também estão sob controle. Repare ali, dívida líquida do setor público, como proporção do PIB, ela é cadente. Essa é a expectativa e a previsão disso aí. Bom, ali reservas, repare as reservas brasileiras, 52, 53, 80, 180 já estão em 200. Né? Que é essas mudanças importantes que ocorreram na economia brasileira e jogaram o Brasil num novo patamar, que é o patamar de um país estável e, eu diria, um país normal. Porque o Brasil era um país anormal, um país que tinha inflação elevada, contas externas descontroladas e contas públicas descontroladas. Hoje é um país que tem inflação controlada, inflação civilizada, inflação menor do que em grande parte dos países emergentes, contas externas organizadas e contas públicas organizadas, com algumas ressalvas que nós vamos ver aqui. Como é que aconteceu isso tudo, essa mudança? Né? Não é uma tacada. O que a história do Brasil recente mostra é que não tem tacada, não tem uma grande jogada na economia, mas tem anos e anos e anos de trabalho sério.